Agora nós vamos discutir, amiguinho, os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? O 30, o 45 graus e o 60 graus. Muitos vestibulares fornecem o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos. Outros não fornecem, tá? Muitas questões a gente precisa disso. Então, eu considero importante que você saiba de cor isso aqui, tá? Então, eu vou te ensinar um versinho bem rápido, bem simples, para você decorar isso aqui, tá? Não tem nada demais. É assim, quer ver? Ó, você coloca o 30, o 45 e o 60 aqui, tá? E você coloca seno, cosseno e tangente aqui. Faz uma tabelinha, beleza? Então fica assim, ó. Quer ver? Ó, bem fácil, amiguinho. 1, 2, 3. E agora? 3, 2, 1. Ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Espera um pouquinho agora, tá? Demora todo mundo sobre 2. Espera aí. Vamos lá. Então, de novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Não vai raiz no 1. Então, aqui vai raiz. Aqui vai raiz. Aqui vai raiz. E aqui vai raiz. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Beleza? Bom, todo mundo aprende isso aí. Você já deve ter visto em algum lugar isso aí, amiguinho. Isso é conhecido nacionalmente, tá? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Beleza? Então aqui já está definido o seno e o cosseno. Falta quem, professor? Falta a tangente. Tangente na matemática. Agora eu vou te passar uma informação que vai vir mais além, tá? Tangente na matemática é assim, ó. Tangente de um ângulo θ é o seno desse ângulo θ dividido pelo cosseno desse ângulo θ. Então o que acontece? A tangente de 30 graus é o seno dividido pelo cosseno. A tangente de 45 graus é o seno dividido pelo cosseno. Então, para achar o valor da tangente, amiguinho, basta eu dividir esse valor por esse. Pode perceber no 45 graus. Esse valor é igual a esse? É, né? O que acontece quando você divide dois valores iguais? Tipo, dividir 5 por 5. Não dá 1, não? Então tá. Então, a tangente de 45 graus é 1. Esse dividido por esse dá 1. A tangente de 60 é esse dividido por esse. Então, nós vamos colocar aqui do ladinho, tá? Tangente de 60 graus. Olha lá. Ó. É o raiz de 3 sobre 2, que é o seno, né? Dividido por 1/2. Lá, quando tem divisão de duas frações, a fração de baixo passa para cima, invertida e multiplicando, não é assim? Então, fica o quê? Olha lá, ó. Tangente de 60 graus, amiguinho. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Não é isso? Matematicamente é multiplicação. Então eu posso cortar esse com esse, ó. Fica só raiz de 3. Então a tangente de 60 graus, amiguinho, raiz de 3. Está aqui, ó. E a tangente do 30? Pois é, a tangente do 30 é o seno dividido pelo cosseno, né? Então vamos colocar aqui. Vamos pegar outra cor de caneta aqui, ó. Para não confundir. Tangente de 30 graus vai ser o seno, né? 1/2 dividido pelo cosseno raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, amiguinho. 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Vamos lá? Tangente de 30 graus é igual. Passa para cima invertida, a fração de baixo, né? Então fica 1/2 vezes o quê? 2 sobre raiz de 3. Corta aqui com aqui, né? O que aconteceu com a tangente de 30 graus, amiguinho? 1 sobre raiz de 3. Só que na matemática, a gente não costuma deixar essa raiz embaixo, né? Como é que eu faço para tirar essa raiz de baixo, amiguinho? Bom, como ficou raiz de 3 embaixo, quando tem uma fração, se eu multiplicar em cima e embaixo da fração pelo mesmo valor, não tem problema nenhum, tá? Ela continua sendo a mesma fração. Então aqui, ó, quanto que dá? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, amiguinho. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 9. Isso vai aparecer lá na aula de matemática básica, tá? Então olha só. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9, que é quanto? 3. Então raiz de 3 vezes a raiz de 3, 3. Raiz de 5 vezes a raiz de 5, 5. Só isso, tá? Então, amiguinho, o que vai acontecer com a tangente do 30? Vai ser o quê? Raiz de 3, né? Uma vez raiz de 3 da raiz de 3, sobre 3. Certo? Então está finalizada a nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Tá aí, ó.
né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1, né? E os valores da tangente aqui embaixo, tá? Então, quando você precisar usar em algum problema, e a gente vai precisar muito disso, né? Você vai usar esses valores que estão tabelados aqui, beleza? Determine o valor de x no triângulo abaixo. Vamos lá, amiguinho? A gente pode perceber que trata-se de um triângulo retângulo, concorda? Então, amiguinho, é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo agudo, que é o 30 graus, tenho um ângulo de 90 graus, né? Tenho um lado, tenho o x que eu quero calcular aqui. Veja bem, Teorema de Pitágoras não é legal de usar aqui, tá? Porque eu tenho um lado só. Teorema do Pitágoras eu preciso de dois lados para achar o terceiro, né? Então aqui é a aplicação direta do soca à toa, tá? Então, amiguinho, eu tenho que perceber quem é esse 20 que está aparecendo ali, tá? Bom, olha lá, o 20 é que se opõe a 90, certo? É o maior lado, não é? Então é hipe, hipotenusa, concorda? Ó, amiguinho, esse cateto aqui está encostado no ângulo de 30 graus. Então, como é o nome desse cateto aqui? Adjacente. E como é o nome do x? Cateto oposto, o nosso querido op. Então, olha só, amiguinho, eu quero o oposto e eu tenho a hipotenusa. Eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. É assim que eu decido qual das três que eu uso. Então, deixa eu colocar aqui para você. Vai lá, ó. Só, né? Toa. Qual das três fórmulas, amiguinho, possui oposto e hipotenusa? É claro que é o só. Olha lá, ó. Seno é o oposto pela hipotenusa. Então, vamos lá, amiguinho. Seno de 30 graus, né, que é o nosso ângulo, 30 graus, é o oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o 20, amiguinho. Olha lá, quanto que é o seno de 30 graus? Olha a aulinha, explicação de antes, na tabelinha, 1/2. Pode observar lá. Então, seno de 30 graus, 1/2. Está pronto já. É igual a x pelo 20. Ó, multiplica cruzado aqui, né? Então, 2x é igual a 20. Passo 2 dividindo, amiguinho. X é 20 dividido por 2, certo? Então, quem é que é o nosso x? 10 centímetros. Fácil, né? Sempre que você tiver um triângulo retângulo, que nem esse, né? Onde que você tem um ângulo em um lado, você acha o que você quiser usando o nosso querido soca à toa. Beleza, amiguinho? Vamos adiante? Determine o valor de x do triângulo abaixo, amiguinho. Mais um, né? Esse também é um triângulo retângulo. A gente tem um lado e o ângulo agudo aqui, né? Então a gente vai usar o quê? O soca à toa, que nem antes. Então vamos lá, amiguinho. Bom, preciso definir quem é esse x e quem é esse 10. Primeira coisa, esse lado maior aqui, ó, quem que é, amiguinho? É a hipotenusa, certo? Ó, oposto ao ângulo de 90. Os outros dois são catetos, não é isso? Olha lá, quem é que está encostado no ângulo? Não é o 10? Então o 10 é o cateto adjacente. Concorda, amiguinho? E o x? O x está se opondo ao ângulo, então é o cateto oposto. Aquele que está encostadinho é o adjacente. O outro é o oposto. Ó, amiguinho, eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e adjacente. Qual fórmula tem oposto e adjacente? O toa. Ó, tangente é o oposto pelo adjacente. É essa que eu vou usar agora. Pode ser? Então tá aqui, ó. Tangente de 60 graus, que é o nosso querido ângulo, que está aqui, é igual ao cateto oposto, que é o x, né, amiguinho? Pelo adjacente, que é 10. Não é assim? A tangente de 60, pode olhar lá na tabelinha da aula de antes ali, ó. Raiz de 3. Então, vai lá. Raiz de 3 é igual a x sobre 10, né? Ó, amiguinho, não aparece nada, mas embaixo desse raiz de 3 tem 1, tá? Agora multiplica cruzado aqui, ó. Uma vez x é igual a 10 vezes a raiz de 3. E acabou, né? Uma vez x não precisa colocar quando é 1 aqui, né, amiguinho? Então, o valor do x que ele está pedindo é 10 raiz de 3 centímetros. E a questão encerrou por aqui. Determine o valor de x do triângulo abaixo. Esse é o nosso terceiro triângulo, né, amiguinho? Vamos lá? Novamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo de 30 graus aqui, né? Tenho o x e o 6. Eu tenho um lado e o ângulo, né? E é um triângulo retângulo, né? Parece aqui o 90 graus. Então, quem que eu vou usar? Eu vou usar o soca à toa, de novo, claro, né? Vamos definir quem é quem, amiguinho? Ó, o x é que se opõe a 90 graus. O x é o maior lado. Então, é quem? A nossa querida hipotenusa. Esse é o x. Né, amiguinho? E os 6 centímetros
Ele está encostado no ângulo de 30 graus aqui, né? Então, quem que é os 6 centímetros? É o nosso querido adjacente. Esse daqui seria o oposto. Agora, amiguinho, eu preciso de uma fórmula que tenha adjacente e hipotenusa. Qual das três tem adjacente e hipotenusa? Só K ou TOA? É claro que é o K. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa, certo? Então, vamos lá, amiguinho. Cosseno de 30 graus é igual. Quem é o cateto adjacente, amiguinho? Ó, é o 6. Então, é o 6 dividido pela hipotenusa, que ali no caso é o x. Pode ser? Pode olhar na tabelinha, tá? Na aulinha de antes. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 dividido pelo x, né? Multiplica cruzado aqui, ó. Raiz de 3 vezes x igual a 2 vezes 6. Né? Assim, ó. Aqui e aqui, né? Então, vai lá, amiguinho. Raiz de 3x é igual a 2 vezes 6. Né, amiguinho? Passa o raiz de 3 dividindo. X é igual a 12 dividido pela raiz de 3. Ó, na matemática a gente nunca deixa essa raiz embaixo, tá? Então o que a gente vai fazer, amiguinho, para tirar essa raiz de baixo? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Quando é dessa forma, é assim que faz, tá? Então, ó lá, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 3. Aqui e aqui, ó. Tá? Sempre que eu multiplicar em cima e embaixo, não tem problema nenhum, eu posso fazer, tá? Então, amiguinho, vamos lá? Continuando aqui, ó. X é igual a 12 vezes a raiz de 3 dividido por... Amiguinho, raiz de 3 vezes raiz de 3 na matemática é a raiz de 9, que é 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3. Então, 12 raiz de 3 dividido por 3. Como é vezes, eu posso dividir o 12 pelo 3, tá? Então, x passa a ser o quê? 4 raiz de 3 centímetros. Essa é a resposta final para o valor de x no triângulo abaixo. Beleza? Em um determinado horário do dia, a inclinação dos raios solares em relação ao plano horizontal é de 28 graus. Determine, nesse instante, o comprimento da sombra de um edifício de 30 metros de altura. Aqui tem o seno de 28 graus, o cosseno e a tangente de 28 graus. Amiguinho, todas as vezes que as questões de vestibular utilizarem ângulos que nem 28, 27, 47 graus, que não forem o 30, 45 e 60, que são os notáveis, que a gente viu antes, né? Eles vão fornecer na questão o seno, o cosseno e a tangente. Não se preocupe com isso. O 30, 45 e 60 eu aconselho a saber, daquela tabelinha que eu te mostrei há pouco. Bom, vamos resolver o probleminha então, amiguinho. Preste atenção. Aqui eu fiz um desenho para simplificar a situação, tá? Tá aqui o solzinho, o edifício aqui de 30 metros de altura, a gente considera, como sempre, né, que forma 90 graus com o chão, uma coisa meio óbvia, né? Muro, edifício, esse tipo de coisa sempre é perpendicular ao solo, né? Então 90 graus, certo? O sol, os raios solares batem aqui no edifício e projetam uma sombra, né? E a inclinação em relação ao plano horizontal é de 28 graus. Esse é o ângulo de 28 graus aqui, ó. Está descrito, ó. A inclinação dos raios solares em relação ao plano horizontal. O plano horizontal é o chão. O sol bate assim, ó. Então aqui é o 28 graus. Beleza? Amiguinho, a sombra que ele está mencionando é desse ponto aqui até aqui. Certo? É isso que ele quer que você encontre. Agora eu te pergunto, é ou não é um triângulo retângulo, amiguinho? É claro que é, né? Ó, tá aqui, ó. Bom, o carinha que está encostado no ângulo é esse carinha daqui até aqui, ó. Como é o nome desse cateto, amiguinho? Cateto adjacente, não é isso? E esse carinha aqui, ó, como é que é o nome? Cateto oposto. E esse carinha aqui, como é que é o nome? Hipotenusa. Eu não preciso da hipotenusa para nada, né? Eu preciso do oposto e do adjacente. O oposto é 30, é a altura do edifício. E o adjacente é o que eu quero calcular, que é a sombra. Certo, amiguinho? Qual das três fórmulas tem oposto e adjacente? O só, o K ou o TOA? O TOA, né, amiguinho? Então é esse aqui que eu vou ter que usar, ó. Perfeito? Então vamos lá, amiguinho, ó. Tangente de 28 graus é igual a oposto por adjacente, ou seja, 30 dividido... Eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de x. Daqui até aqui, tá? Adjacente é igual a x. Então 30 sobre x. Perfeito, amiguinho? Então, ó,
tangente de 28 graus, 0,53. Então, vamos lá? 0,53 é igual a 30 dividido por x. Né, amiguinho? Embaixo desse 0,53 não aparece, mas tem 1. Agora multiplica cruzado, ó. Então, o que vai acontecer? 0,53x é igual a 1 vezes 30. Passa dividindo, amiguinho. X é igual a 30 dividido por 0,53. Amiguinho, 30 dividido por 0,56, matematicamente, você pode fazer essa conta depois. X vai dar aproximadamente 56,60 metros. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o comprimento da sombra, né? Essa distância daqui até aqui é de 56,6 metros. Então, essa é a resposta final da questão. Valeu? A extremidade de uma escada de 6 metros de comprimento está encostada no topo de um muro. Determine a altura do muro, sabendo que a escada forma um ângulo de 60 graus com o plano de sua base. Olha só, amiguinho, eu fiz um desenho aqui, onde que essa distância aqui, essa figura aqui representa um muro. A escada, ela está apoiada aqui, né? Ó, no topo do muro, ela está encostada no topo do muro. E ela tem 6 metros de comprimento e forma um ângulo de 60 graus com o plano da base. Então, aqui é o 60 graus, aqui é a escada, aqui é o muro. Né? A pergunta dele é a altura do muro. A altura do muro, amiguinho, eu vou chamar de x. Certo? Pode ser? E aí é o seguinte, ó. Como é que a gente define esse cateto aqui, ó? E como é que a gente define esse lado aqui? Veja bem, aqui está os 60 graus. O que se opõe ao 90 graus é a hipotenusa. Então, 6 metros aqui, ó, é a nossa querida hipotenusa. Certo? Como é o nome do x, amiguinho? Esse aqui é o cateto que está encostado no ângulo de 60 graus. Então, esse aqui é o adjacente. Esse aqui é o cateto oposto. Beleza? Cateto oposto é o x, hipotenusa é o 6. Aí, amiguinho, quem que eu vou usar? Eu vou usar o nosso querido só cato. Certo, amiguinho? Qual das fórmulas me interessa? Aquela que tiver oposto e hipotenusa. Qual tem oposto e hipotenusa? O só. Então, amiguinho, vai lá, ó. Seno de 60 graus é igual, ó, o oposto x pela hipotenusa 6. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, né? Concorda? Igual a x sobre 6. O seno de 60 tem naquela tabelinha, tá? Não te estressa muito com ele, não. Passa multiplicando em cruz, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Sim, assim, né? 2 vezes x é igual a 6 vezes a raiz de 3. Certo, amiguinho? Passa o 2 dividindo, olha lá, ó. X é igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. Posso dividir o 6 pelo 2? Pode, porque aqui é vezes. Então, x é igual a 3 raiz de 3 metros. Esse é o comprimento do muro, essa é a altura do muro que ele está pedindo na questão. Beleza?